Capítulo de número 7, nós paramos no versículo 13 e iniciaremos no 14 hoje. Como é sequencial, se você não viu a mensagem do versículo 1 até o versículo 13, é bom que você veja, porque é uma sequência. E é uma sequência desde o início, do capítulo, do livro. Então, vamos aí. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 14. É necessário que você fique com a sua Bíblia aberta, que você acompanhe, que você veja. Mesmo que se depois você for rever essa mensagem lá no canal da igreja, no YouTube, faça isso, pare o texto, pare o vídeo, volta atrás. É a melhor forma que você tem de aprender a palavra do Senhor. Versículo 14 começa assim: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhe disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Meus irmãos, só para que você venha a se localizar nesse texto. Já tem uns dias já que nós pegamos na primeira parte, e nós vimos no texto anterior que Jesus está tendo um confronto com os fariseus. E esses fariseus, nós sabemos que eles se afastaram da palavra de Deus com as suas interpretações. Jesus fala isso na primeira parte, interpretações essas erradas e acréscimos humanos na religião. Nós vimos isso, e isso nós vimos também quando vimos a primeira parte desse texto, desse capítulo. Nós vimos que lá no Velho Testamento, Isaías já profetizava que eles iriam fazer isso, e Jesus chega a citar Isaías aí no versículo 6, quando ele fala: Isaías já avisou isso para vocês são hipócritas. E ele joga duro com os fariseus, porque nós temos que lembrar que essas tradições humanas acrescentadas na religião judaica eram originárias de uma má interpretação das Escrituras e vindas de um processo de histórias passadas de pai para filho durante décadas. Nós sabemos que existe essa linha de pensamento em que a história passada de pai para filho, ela é tão verdade quanto as Escrituras. E era isso que o fariseu entendia. E Jesus os critica no texto anterior, alertando a eles de que isso era uma hipocrisia, que isso estava errado, e que eles chegavam ao ponto de, para não ajudar o pai e a mãe, que já estavam velhos, eles pegavam seus bens e declaravam que os seus bens estavam consagrados a Deus, e não ajudavam os pais. E Jesus os acusa disso. Quando chega no versículo 14, nós estamos vendo que Jesus agora ele vai fazer um esclarecimento. Ele chama a multidão, fala para a multidão. Os discípulos perguntam a ele: que parábola é essa que o senhor está falando?
entra no homem, sai do homem, o que o senhor está falando? Nós também não estamos entendendo. Aí ele questiona, ele faz algumas perguntas aqui meio retóricas, que ele diz, vocês também não estão entendendo? Vocês não entendem isso e aquilo? E ele vai explicar para esses homens a realidade da vida nossa. Meus irmãos, ele não está falando aqui para o judeu agora, religioso, hipócrita, que segue um monte de ordenança. Ele está falando agora para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Ele está falando para o povo que ele chamou e queria ser a base de formação da igreja. Ele está falando para a gente crente. É necessário que você entenda isso, para que você entenda que o que a palavra está nos ensinando é para mim e para você, não é para o judeu lá 2000 anos atrás, não é para nós, a Bíblia é para nós. Então ele apesar da crítica que ele faz aos fariseus, ele chama essa multidão para explicar para essa multidão, depois ele passa a explicar aos discípulos, e ele passa a falar de onde procede o pecado. Ele vai falar da fonte do pecado. De onde procede o pecado? Nós sabemos que o pecado, Deus odeia o pecado, odeia o pecador, porque você não tem como desvincular aquela ideia assim de que Deus ama o pecador e odeia o pecado e ama o pecador. Isso é uma grandíssima mentira, porque isso não tem como você desvincular o homem do pecado, porque ele vai dizer com todas as palavras que a fonte do pecado na sua vida é o seu coração. Só tem um jeito de você tirar o pecado da sua vida: arranca o seu coração fora, arranca a sua natureza humana fora. É claro que se você fizer isso, você vai morrer. Então, você só para de pecar de que você morre, não tem jeito. Então ele vai explicar isso para os discípulos. Nós vamos ver o que o texto tem para nos ensinar. Vamos acompanhar o texto e depois nós vamos caminhando em mais algumas coisas. Primeiro, os versículos 14, 15 e 16, ele convoca a multidão e diz: ouvi todos e entendei. Repara que ele faz essa colocação: vocês precisam de ouvir e precisam de quê? Entender. Aqui ele já está dando um alerta: ouça e entenda. Esse negócio de só ouvir e gostar, você tem que entender. Por isso nós precisamos de ter conhecimento, ter entendimento e ter sabedoria. Então ele diz: vocês precisam de ouvir, vocês precisam de entender, e ele vai fazer uma colocação: nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Meus irmãos, isso aqui ele não está falando daquilo, essa contaminação não é, por exemplo, você comer um veneno e que você come esse veneno e é contaminado pelo veneno e pode morrer, se não for socorrido às pressas. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando aqui da contaminação que está nos primeiros versículos do capítulo, a partir do versículo 1, aonde o fariseu falava que precisava de se lavar para se purificar. Vocês lembram da primeira parte, em que ele confronta o fariseu, dizendo que a água que o fariseu lavava a mão naquela metodologia deles, né? Vocês lembram que eu falei que tinha que colocar a mão assim, jogar a água assim para baixo, depois virar a mão para poder tirar a água, que o pecado iria escorrer pela água. Ele não está falando de você comer alguma coisa. Então ele está dizendo que o que contamina o homem espiritualmente não é aquilo que o homem entra pela boca. Não é você comer com a mão suja e pegar uma bactéria que você vai ficar contaminado espiritualmente. É isso que ele está tratando. Então ele vai dizer: não é aquilo que entra que contamina o homem, que o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça isso. Ouça, entenda isso.
que nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é que o contamina. Então ele está fazendo ele está invertendo a visão do fariseu. O fariseu achava que ele se contaminava ao vir da rua e não se purificar. Jesus está dizendo, você não é contaminado pelo que você comeu, você é contaminado por aquilo que sai de você. Aqui não está falando de você, do que sai com relação às suas necessidades básicas, mas ele está tratando daquilo que procede do coração, porque ele vai continuar falando. No versículo 17, ele vai para casa e é consultado sobre a parábola citada para a multidão. A parábola é exatamente isso do que contamina. Eles não entenderam esse negócio da contaminação. Aí eles perguntam, eles vão dizer, quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos perguntaram. Aí no versículo 18, então lhes disse, assim, vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? E aí no 19, porque não entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuro, e assim considerou ele puro dos alimentos. Note algumas coisas aqui. Você repare que ele esclarece. Eu não estou falando daquilo que você come, porque aquilo que você come não vai para o seu coração. Aquilo que você come vai para o seu estômago, vai para o seu intestino e depois sai como detrito daquilo que você comeu. Ele não está tratando de coisa física. Por isso Marcos ainda faz questão de registrar que Deus considerou puro todos os alimentos. Tem gente que fala que eu não como isso porque no Velho Testamento. Meus irmãos, esquece. O texto diz que todos os alimentos são puros. Deus não considerou alimento impuro. E você não fica impuro porque comeu alguma coisa. Porque aquilo que você come não vai para o seu coração. Então quando ele esclarece, ele vai dizer que o problema nosso não é o que nós comemos. O problema nosso é aquilo que está no nosso coração. E aí no versículo 20, ele vai fazer uma afirmativa de que o que sai é o que contamina. Sai por onde? Pela boca. Ele não está falando de que você passou mal do estômago e dispôs do seu estômago e isso é que te contamina. Não, ele está falando aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, essas coisas que nos contaminam. O que ele está dizendo, meus irmãos? E o pecado procede do nosso coração. Aí ele vai mostrar isso no versículo 20, quando ele diz, no versículo, dizia, o que sai do homem, isso é que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. O que ele está dizendo? Ele está fazendo a afirmativa de que o homem, tudo que é mal procede, aí ele vai esclarecer de onde vem e o que vem. Ele esclarece. Você tem algum problema relacionado com qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus? Saiba de uma coisa, isso procede do seu interior, do seu coração. Isso não foi alguém que colocou sobre você. E aqui, meus irmãos, ele vai mostrar que do coração procede todo o mal, ou seja, o homem nasce com a natureza má. Não tem nenhuma outra forma de você pensar. Quando nós lemos lá no Salmo 51, que Davi vai dizer, em pecado me concebeu minha mãe. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo que a minha mãe pecou com meu pai. Ele está dizendo que na concepção, foi concebido um pecador. Não tem outra explicação. Juntamente com esse versículo. É interessante demais, conversando com uma mãe e ela falando das naturezas, a característica dos filhos, e dizendo de um filho que bem novo, com 1 ano, já
já falava assim, por que você fez isso? Ela não tinha feito nada, e falava que ela tinha feito alguma coisa contra ele. Mas, irmãos, pai nenhum ensina o filho a fazer pirraça. O pai precisa de ser rígido para corrigir, precisa de ser firme com a vara para poder colocar no eixo. Mas tirar do eixo, ninguém precisa fazer isso. Já nasce fora do rumo. Já nasce com a tendência, uns mais para um lado, outros menos, mas todos são pecadores. Conversando com uma mãe também, falei isso, mas ela é tão tranquila essa menina, e a mãe vira e fala assim, você não sabe como é teimosa e como não obedece. Mas ela parece tão meiga, meiguinha. Você fala com ela assim, faça isso, ela vira para você toda meiga, não, meiguinha, é só com chinelo, com a vara. Irmãos, não é porque tem uma natureza mais bruta, menos bruta, mais meiga, é tudo pecador. Você me perguntar, mas uma criança de colo, como as menininhas ali, já cometeu algum pecado? Eu creio que não. Mas a mãe está ali, a irmã da igreja também está, que bonitinho. Você tem que olhar e falar assim, mas que monstrinho. Você vai ver bonitinho depois daqui a uns 6 meses, 1 ano, você vai ver. Depois que tiver aí, da idade aí de algumas que nós sabemos, que não vou citar o nome. Que nós sabemos, né? Porque fica aqui dentro, às vezes a gente fala assim, vontade de dar um couro. Irmãos, não tem essa história de que é bonitinho. É pecador. E aos olhos de Deus é um monstro. É um monstro. Não tem como você fugir disso. E aí ele vai fazer uma lista que mete medo na gente. Olha o que diz. E dizia, que sai do homem é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. Começa por aí. Mau desígnio procede do coração do homem. A prostituição vem do coração do homem. Tem gente que fala assim, porque não sou eu não, é o espírito da pombagira. Meus irmãos, não existe. Se alguém está metido com prostituição, é porque o coração está levando a isso. O diabo pode te dar oportunidade, mas ele enfiar o pecado de boca abaixo em você não existe. Não é o que entra, é o que sai. E ele continua. Os furtos, os homicídios, você vai vendo que tem aqui as questões relacionadas com sexo, as questões relacionadas com o que o próximo tem, que precisa ter, e ele continua, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, aí a ganância com dinheiro. O que é isso? Está no coração do homem, ele é avarento, ele quer segurar o dinheiro, ele acha que o dinheiro resolve o problema dele, aí ele continua, as malícias, malicioso. Hoje nós temos uma sociedade maliciosa. O que é malícia? É você às vezes até mesmo através de pequenas falas, através de pequenas piadas maliciosas, isso tudo procede do coração do homem, isso tudo é pecado. Ele continua, o dolo. O que é dolo? É você fazer a coisa de forma dolosa, de você planeja o mal que você vai fazer. Aí ele continua, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. E aqui ele não está falando da loucura de uma pessoa que tem um problema qualquer, mental, que toma um remédio e aí ele volta ao seu estado natural. Não, isso é problema físico. O que ele está falando é de gente que comete atos de loucura, que você fala, esse cara é doido, mas que procede do coração. Ele não está falando do louco que é doente mental, isso é um problema físico.
Ele está falando daqueles que cometem loucuras. E se você quer saber de gente que começa loucura, liga a televisão lá, esses canais de televisão aí no horário de 6 horas da tarde e ouça aqueles programas, vê aqueles programas que você vai ver coisa doida. Você tem gente que você fala assim, esse cara é louco. O cara que fez isso é louco, a mulher que fez isso é louca. Porque são coisas bárbaras, loucura. Então, o que ele está nos trazendo? E aí ele vai dizer, olha, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Tudo isso procede do interior do homem. Então, todos os nossos pecados procedem do nosso interior. Não tem como fugir dessa realidade. E aí, o que nós aprendemos no texto com relação a Deus? Vamos lá, algumas coisas que você tem que aprender nesse texto. Agora que nós olhamos o texto, você precisa aprender. A primeira delas é que Deus é onisciente. Não adianta você dizer que isso ou aquilo não está no coração seu, porque está. E só Ele pode conhecer o coração. Muitos de nós, ou todos nós, não sabemos o que nós somos capazes no nosso coração. Nós só vamos saber no dia que Deus permitir a oportunidade de bater na sua porta. E Ele não impedir você de fazer. Uma oração que nós deveríamos fazer todos os dias pela manhã. Senhor, me protege para que eu não venha pecar. Porque se você levanta de manhã e não busca isso, pode ser que o seu coração deseja um trem qualquer que está errado e você faz e aquilo vai te dar um problema muito sério. Muito sério. É uma bênção na sua vida se o Senhor te desviar até o caminho, não passar na porta de alguém, não passar na porta de uma loja que vai te fazer abrir o desejo ganancioso de comprar, sendo que você não tem condição, e isso vai te levar a trazer problemas na sua vida. Então, muitas vezes Deus te livra. Então, nós precisamos de aprender nesse texto, que Deus é onisciente e conhece nosso coração. Outra coisa que nós aprendemos a aprender nesse texto, que Deus é o reto juiz. Ele julga os nossos atos com base naquilo que procede do nosso coração. Deus não julga, meus irmãos, Deus não julga os nossos atos simplesmente por aquilo que fazemos. Deus julga os nossos atos por aquilo que procede de dentro do nosso coração. Quando Deus afirma, fariseu, você é hipócrita, Ele está dizendo, o coração de vocês leva vocês a acreditar que a prática de costumes vai agradar a Deus, e isso é mentira, isso é hipocrisia. Por isso nós cantamos, sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração. Então o reto juiz, que é o nosso Senhor, Ele nos julga conforme aquilo que Ele vê no nosso coração, e sabe que é do coração que procede todas as coisas. Ele sabe que o que nós comemos ou o que nós bebemos pode ser até motivado por questões internas do coração. Não é o que você come. A pessoa vai lá, ela tem lá glutão. Aquela pessoa que peca pelo tanto que come mais do que precisa. Mas, irmãos, isso procede do coração. Deus não está acusando a pessoa porque ela comeu 2 quilos de comida. Foi no aniversário e comeu 10 pedaços de bolo. Não é os 10 pedaços de bolo que é o problema. O problema é o motivo pelo qual ela comeu os 10 pedaços de bolo. Ele vai lá no churrasco e fala assim, picanha. E come. Agora eu vou poder ficar um mês sem comer. Meus irmãos, o problema está no coração. Não é a quantidade que você come. O problema está no coração. O que te motiva?
Então, o nosso Senhor, Ele é o reto juiz. Então, esse texto nos ensina isso sobre Deus. Um Deus que é onisciente e um Deus que julga não pelo aquilo que nós fazemos. O que nós fazemos só demonstra o que está dentro do coração. Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Por exemplo, a fé sem obra é morta. Por quê? Porque a nossa fé deve ser demonstrada com aquilo que fazemos, com a prática do que nós fazemos. Então a prática, aquilo que fazemos, só mostra o que está no nosso coração. Se você tem no coração a fé em Jesus, você vai fazer aquilo que Jesus quer que você faça. Se você dá vazão ao seu próprio coração, à sua própria natureza, você vai fazer aquilo que Jesus condena. Tem segredo. Nós é que às vezes não queremos isso. E aí, em terceiro lugar, o que nosso texto nos ensina sobre o homem? O que esse texto nos ensina sobre nós mesmos? Esse texto nos ensina que o homem, por natureza, ele é pecador, ele é mau. Não adianta você dizer e achar que você é bom, que você nasceu bom, porque o seu filho é bom, porque o seu sobrinho é bom, seu neto é bom. Não existe isso. Todos nós somos pecadores. Filhos de pecadores, pecadores. Então nós precisamos de entender isso. Sem um novo nascimento realizado pelo Espírito Santo no nosso coração, que pode nos libertar dessa natureza. Por isso, se conheceres a verdade, se conheceres a Cristo, você vai ser liberto. E infelizmente nós temos muita gente cristão que vive uma vida de escravidão. Escravidão de quê? Escravidão do coração. Gente que é escravo da fofoca, gente que é escravo das emoções. Ai, pastor, mas Deus não nos deu a emoção? Deu. Deus nos deu a emoção, mas nos deu o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Falando eu aqui, não é você não, eu tenho que me dominar com doce. E tem gente que me provoca, que me dá doce, não vou nem falar quem é, me dá doce. Eu tenho que me dominar com doce, e não é um só que me dá. Eu vou lá em Muriaé, me dão um doce, fui lá, me deram doce, parece até uma coisa, não vou dizer que é maligno, porque não é, porque os doces são todos bons, mas eu fico regrando com aquele doce. Eu vou lá, ponho um pedaço de goiabada na geladeira e como um pedacinho. Aí eu falei assim, gente, eu comi hoje, às vezes eu acordo 10 horas da noite, na vontade de comer o doce, eu fico assim, será que eu comi doce hoje? Não posso comer mais. Senhor, me deixa dormir, me ajuda a dormir. Meus irmãos, você acha que aquela goiabada que está lá na geladeira, ela é pecado? Não. Você acha que alguém me deu a goiabada, pecou? Não. O que é pecado? Eu não ter domínio, não controlar, porque eu tenho problema com açúcar. Nós estávamos comentando aqui na porta hoje, sobre, por exemplo, o quanto as nossas questões emocionais desregulam a nossa pressão. Nós estávamos comentando isso na porta, eu lembrei dessa mensagem, hoje aqui de manhã na porta. Meus irmãos, se os seus problemas emocionais desregulam a sua pressão, a sua emoção está fazendo mal para a sua saúde. Se a sua emoção está fazendo mal para a sua saúde, para o seu corpo, tem um problema. Porque as emoções que o Senhor nos deu, elas não podem fazer mal para nós. Deus não deu algo que vai fazer mal para nós. O que você tem que ter é domínio próprio. Não se alegrar em excesso, não se entristecer em excesso, se manter equilibrado. Não precisa ser frio também não, tá? Como no meu caso. Mas, cuidado, porque eu conheço gente que o pai morreu, entrou numa depressão, que me deu trabalho durante 1 ano e meio. Como que é isso?
E a pessoa se diz crente. Toda semana eu tinha que ir lá. A empregada ligava: pastor, vem cá, porque a coisa complicou. Meus irmãos, isso não está certo. Tem alguma coisa errada no coração. E nós precisamos de tratar dessas coisas. Então, o que esse texto nos ensina é que quando o homem nasce de novo, quando ele está sob o domínio de Jesus, ele não precisa nem lutar contra a sua natureza. O Espírito Santo vai trabalhar no coração dele para que a natureza dele seja controlada até a volta do Senhor, porque no dia que o Senhor voltar, isso vai acabar. Vai acabar. Porque essa natureza não existirá mais depois. Nós seremos glorificados. Louvado seja o nome do Senhor. Tem fim esse negócio. Só não tem fim a beleza e a grandeza da vida eterna. Mas também não tem fim o inferno. O céu não tem fim, o inferno também não. Então nós precisamos de entender que só em Cristo, só com Jesus dominando sobre a nossa vida. Agora, o que fazer com o texto? Então você já viu o que o texto fala, você já viu o que Deus é no texto, você já sabe o que o homem é no texto, nascido em pecado, natureza pecaminosa, e sem novo nascimento ele não faz. Agora, e a prática? O que eu vou fazer com isso? Primeiro, você precisa ter consciência de que os nossos desejos e pensamentos e atitudes iniciam no nosso coração. Põe isso na sua cabeça. Se você fez alguma coisa, não foi o diabo que te enfiou de boca abaixo. Não foi o seu vizinho, não foi o seu... Ah, mas o meu irmão falou assim, assim, por isso eu fiz isso. Mentira. Mentira. Seja honesto com você mesmo. Se o seu irmão falou isso, você tinha duas opções: reagir de forma negativa ou reagir de forma positiva. Se você reagiu de forma negativa, o que você ouviu o seu coração? Se uma mulher bate na porta de um homem e chama ele para uma relação de adultério, ele tem duas opções: sim e não. Agora, ela enfiou o sim na boca dele, o diabo enfiou o sim dentro da cabeça dele, para ele. Não, o diabo pode ter mandado aquela mulher lá, isso aí eu não duvido não. Mas a reação desse homem, ela pode ser sim ou não. Se ela está convidando ele para uma relação de adultério, e ele diz não, ele bloqueou o coração dele, porque o coração dele mandou ele dizer sim, mas ele diz não. O Espírito dominando sobre a carne. Isso em geral. Vem alguém na sua casa que você não gosta, ou você não quer receber, vai lá, meu filho, fala que eu não estou em casa não. Você fez porque quis. Ah, mas é uma pessoa chata. Não importa. Vai você lá na porta e fala: olha, eu não quero te receber aqui porque você é chato. Pelo menos você foi honesto. Ah, mas eu falei que o fulano é chato, nunca mais vai voltar. Mas você foi honesto. É melhor ser honesto. Perdeu o amigo? Às vezes é melhor do que você mentir, porque mentira é pecado, procede do maligno e é fruto do coração humano. Pecado. É melhor você pagar alguma coisa pela verdade do que pagar alguma coisa pela mentira. É melhor você pagar pela verdade. O cara que vai dirigindo, o policial está lá com o radar e fala assim: eu vou te multar porque você estava a 100 km por hora. Você já tinha olhado no velocímetro, você estava a 100, a placa era 80 e você vira para o policial: olha, esse radar está estragado. Está nada, é você que está mentindo para ele. Diz a ele: realmente o senhor tem razão, pode me multar, é um dever do Senhor, o senhor tem que cumprir com o dever do Senhor, me multe. Talvez ele vai ficar tão surpreso com a sua decisão que ele vai quer saber uma coisa. O senhor tem consciência, pode ir embora que eu não vou multar não. Muito obrigado, mas que eu estava errado,
Cuidado com o pensamento que você é bom, que não é totalmente mal. Esse pensamento por si só já é um mau pensamento. Já é um mau entendimento. Não, mas eu não sou tão ruim assim, pastor. Você é pior do que você pensa. Eu não sou tão ruim. Você é pior do que você pensa. Não fala comigo que você não é ruim não, porque eu vou falar. Você é pior do que você pensa. E não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo. Não são, isso é um problema de todos nós. Cuidado para não culpar os outros pelo seu pecado. Cuidado para você não ficar falando que você falou isso porque fulano falou isso, porque você fez isso porque fulano fez aquilo. Cuidado com o seu pensamento. Cuidado. O que eu já ouvi de gente falando assim: ô pastor, você não gosta de mim, né? Mas por quê? Eu passei perto de você e você não me cumprimentou. E quem falou com você que se eu gosto ou não de você, está ligado alguma vez de eu te cumprimentar ou não? Você pode me chamar de sem educação, aí você pode. Mas dizer que eu não gosto de você, não. Então me chama de sem educação. Isso aí você pode me chamar. Mas dizer que eu não gosto de você, isso é uma calúnia. Mas você não me cumprimentou. E aonde está escrito que só quem gosta de você te cumprimenta? Quer dizer, então, que seu pai passar perto de você e não te ver, não te cumprimentar, ele não gosta de você? Onde é que você tirou isso? Onde é que está essa lei na Bíblia? Ah, mas a Bíblia diz que nós temos que ser simpático. Tudo bem, então me acuse por falta de simpatia. Não me acuse que eu não gosto de você. Quer ver se eu gosto de você ou não? Um dia que você precisar de alguém às 3 horas da manhã, me liga. Para ver se eu vou lá ou se eu não vou. Se eu for, você vai engolir o que você disse. Por quê, meus irmãos? Porque mau pensamento procede do nosso coração. Então, cuidado com o seu pensamento. Cuidado para não culpar os outros pelo seu pecado. Cuidado com a ideia de que o homem nasce bom. Cuidado. Faça todo o esforço com seu filho, com seu neto, com qualquer pessoa, para tentar colocar no eixo, porque nasceu fora do rumo. Pode ter certeza disso. Nasceu com tendência ao mal. Cuidado com as ordenanças que ensinam que o pecado é proveniente do exterior e que você vai agradar a Deus por aquilo que você faz de forma exterior. Você só agrada a Deus quando você faz a vontade dele debaixo do domínio de Cristo sobre a sua vida. Aí eu estou aqui adorando o Senhor porque Jesus é dono da minha vida. Aí o seu culto é aceitável diante de Deus. Aí eu estou aqui adorando o Senhor, eu não quero saber de Jesus, Jesus não tem nada com a minha vida, eu faço o que eu quero na minha vida. Eu vim adorar o Senhor porque eu quis. Pode ir embora. Você está no lugar errado. Está no lugar errado. Porque o Senhor só aceita adoração, e só responde oração, e só daqueles que estão debaixo do domínio de Cristo. Daquele que Jesus é dono da vida dele. Tem conversa. Ah, porque vou pedir o fulano para orar por mim. Ele é crente? Não, então não pede não. Pede não, que você vai provocar a Deus. Vai provocar a Deus. Vai mandar um incrédulo pedir a Deus por você? Que conversa é essa? Cuidado por você não achar que o homem é bom. O homem não é bom. O homem não é bom. E a religiosidade, você tem que tomar cuidado com ela, porque mesmo ela sendo com base em alguma coisa na Bíblia, ela pode ser um problema na sua vida. Você lembra daquele jovem que chegou perto de Jesus e falou assim: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou com ele: Senhor, vai, cumpre os mandamentos. Aí ele vira para Jesus e fala assim: eu tenho cumprido todos eles. Meus irmãos, Jesus não disse que ele não tinha cumprido. Jesus aceitou a fala dele. Aí Jesus mostra para ele o que tinha no coração dele. Aí Jesus vira para ele e fala assim: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Aí o que ele fez? Diz o texto que ele saiu entristecido e não fez o que Jesus mandou. Por quê? Jesus mostrou para ele que no coração dele tinha a ganância.
O pecado estava alojado no coração dele. O fato dele cumprir os mandamentos não deu a ele salvação. Porque o problema dele não era o cumprir os mandamentos, o problema dele era o que estava no seu coração. Encerrando, meus irmãos, esse texto nos mostra o quanto nós somos pecadores, de onde procede esse pecado, nos alerta para não culparmos o que está exteriormente como fonte do nosso pecado, mas assumirmos realmente, de cabeça, de entendimento, conforme o próprio texto diz, quando ele diz, vocês ouçam e entendam. O problema do pecado está no coração do homem. Esse é o problema do pecado. E nós não podemos esquecer disso. Nós vamos cantar o hino de número 336.